Passamos agora ao próximo painel, também um assunto de grande interesse. Trata-se da assinatura eletrônica, segurança e modernidade. E para compor o painel, assinatura eletrônica, segurança e modernidade, temos a satisfação em convidar o coordenador de informática do Conselho Federal de Medicina, o senhor Tiago Araújo. Convidamos a advogada e CEO da Legal Lab, senhora Marcela Oliveira. O diretor executivo da Associação Nacional de Certificação Digital, senhor Edmar Araújo. O coordenador-geral de Gestão e Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o senhor Rodrigo Albernaz. E temos a satisfação também em convidar o senhor Pedro Pinheiro Cardoso, ele que é diretor de Auditoria, Fiscalização e Normalização do ITI. Senhor Pedro já chegando com a tarefa de conduzir os trabalhos, senhor Pedro, com a palavra. Bom dia a todos e a todas. Quero começar agradecendo aí a organização do evento, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui tratando de um tema tão relevante para o nosso país. E quase que uma sequência do que a gente estava falando aqui, a gente acabou de discutir, entender um pouco sobre infraestrutura pública digital, e o Brasil fez uma opção, em 2001, por começar regulando uma infraestrutura antes de criar mecanismo para o uso dessa infraestrutura. Nós vimos aqui no passado que a infraestrutura por si só não nos garante cidadania e não nos garante utilização. Então, se a gente pegar aqui o exemplo, acho que a Luana foi feliz em colocar o exemplo aqui, que você tem uma rodovia, que é uma infraestrutura, ela está pronta, mas se eu não tiver um veículo, se eu não puder utilizar, eu não exerço a minha cidadania na plenitude. E nós vamos estar falando agora de um tema relacionado às assinaturas eletrônicas, e ela precede de uma infraestrutura que já foi construída ao longo do tempo. Teve aí uma indústria que provê essa infraestrutura pronta para agora você ter a condição de usar essa ferramenta de assinatura e isso trazer mais segurança e mais modernidade para as nossas transações. Dito isso, eu passo aqui a palavra para o nosso colega Rodrigo, do Ministério da Justiça. Ele vai dar aí uma contextualização relacionada às assinaturas e os aspectos de segurança que isso traz no dia a dia do cidadão. Então, por favor. Obrigado. Eu vou apresentar em pé, tá? Peço aqui licença. Então, bom dia a todos. De antemão, quero agradecer o convite de estar participando aqui do Congresso de Cidadania Digital. Trabalho atualmente no Ministério da Justiça. Eu sou coordenador-geral de segurança. Minha atuação principal não diz respeito à segurança orgânica, mas sim de guardião do perímetro digital. Então, é uma responsabilidade tamanha para conseguir resguardar todos os dados corporativos e de usuário de um ministério que hoje tem dupla identidade, Ministério da Justiça e Segurança Pública. Tá, eu trouxe aqui uma breve apresentação para vocês. Deixa eu só.
tem sido muito debatido aqui nesse congresso, né, a questão da evolução da assinatura eletrônica, e é um viés que eu acho muito interessante, né, de discutir a questão da transformação digital. Transformação digital, ela acontece quando a gente consegue migrar algo que era antes analógico para um processo totalmente digital. E eu acredito que, sob o aspecto da assinatura eletrônica, a gente consegue perceber muito isso. É algo que a gente rubrica, né, várias folhas de papel, muitas vezes a gente tem que autenticar, reconhecer firma, e hoje o Brasil já está maduro, né, para conseguir traduzir, né, todo esse processo, né, que necessita autenticação, né, de validação de assinaturas, de uma forma totalmente digital. Outros processos de transformação digital que a gente consegue perceber bem, né, por exemplo, é no caso do Pix. Eu sei que não é na mesma esfera, né, mas a gente já tem o processo de movimentação financeira, né, digitalizado há algum tempo. O Pix transformou, em um certo grau, a nossa forma de lidar com as movimentações bancárias, e a assinatura eletrônica também trouxe essa mudança, né, de mindset, uma mudança de como a gente trabalha com a assinatura eletrônica. E, enfim, como eu disse, o Brasil ele tem trazido, em termos de leis, né, em termos de infraestrutura, em termos rigor, né, e segurança, para permitir que a gente consiga, hoje, desburocratizar e trazer segurança, né, com validade jurídica, igual a gente tem ali em cartório, com reconhecimento de firma, mas de forma totalmente digital. E, apesar dos benefícios notórios que a gente tem em cima desse processo, outro processo que foi transformado digitalmente foi o criminal. Então, o viés dos ataques cibernéticos também, né, migraram, né, de uma esfera totalmente física, tá, para uma esfera digital. E a gente tem aí notórios ataques, né, que tentam burlar esses processos de confiança. E a gente teve casos muito recentes que alertam, né, nos alertam sobre isso, por exemplo, como que teve no caso do CIAF esse ano. Tá, mas eu vou discorrer sobre outros ao longo aqui da apresentação, tá, mas, enfim, os benefícios que a gente tem de transformação digital, de desburocratização, enfim, até um apelo aí à sustentabilidade, né, redução de uso de papel, também traz um alerta, porque o brasileiro, né, apesar de alguns avanços, talvez a gente tenha que forçar um pouquinho nessa caminhada, muitas vezes não vem com a maturidade digital para lidar com todo esse arcabouço que a gente tem. Quando a gente fala de segurança da informação, né, como é que eu garanto que aquilo está seguro, né? Então, para quem é da área de segurança da informação, a gente fala muito sobre os pilares da informação, né? Claro que aqui eu não vou discorrer muito sobre eles, né, mas a gente tem vários pilares de segurança da informação que, de uma forma abstrata, eles tentam traduzir que aquele processo é seguro. Confidencialidade, disponibilidade, integridade. E no caso da integridade, por exemplo, né, garantir que nada foi mudado, né, naquilo que eu estou assinando. A informática, né, a gente tem processos criptográficos que envolvem, por exemplo, algoritmos de hash, e que a nível mínimo, né, de bits, a gente consegue detectar essas alterações. É claro que assim, as palavras, né, isso tudo é encadeado em múltiplos bits, mas que, usando processos matemáticos, né, e de segurança da informação, a gente consegue detectar essas modificações, né, para, né, conseguir, de repente, invalidar ou revogar alguma assinatura eletrônica que foi feita. A autenticidade, legalidade e não repúdio, né, são outros princípios aí que a gente tem na segurança da informação.
E tudo isso começou, senhores, com o desenvolvimento de uma tecnologia muito interessante, que é a da criptografia assimétrica. Diffie-Hellman, lá na década de 70, trouxe, né, essa inovação, né, de como eu consegui trocar chaves de uma forma muito segura, e isso, né, foi a base para construir toda a infraestrutura de chaves públicas que a gente tem hoje no ICP Brasil, enfim, e né, nas assinaturas eletrônicas, e também no processo de assinatura digital com certificado digital. No mundo, né, a gente teve aí a União Europeia trazendo regulamentos, né, que começavam a dar validade jurídica ao uso dessas assinaturas eletrônicas. Os Estados Unidos veio nessa mão também, nessa direção, e apenas a partir do ano 2000, né, o Brasil começou a se movimentar, 10 anos depois, né, dos países de primeiro mundo, a trazer essa tecnologia aqui para o país. E, recentemente, com a Lei 14.063, eu imagino que os meus colegas aqui devem falar dela também, o Brasil começou a distinguir o que é a assinatura eletrônica, simples, avançada, qualificada, né, a assinatura digital, que traz um grau de segurança, né, cada vez maior em cada uma desses tipos de assinatura eletrônica, né, dando também validade para os documentos que a gente assina. A partir da pandemia, né, a gente começou a ter esse reforço, né, o Brasil começou a, poxa, como é que eu vou assinar os meus contratos, né, todo aquele momento, né, de calamidade pública de saúde, né, como é que eu vou traduzir isso, continuar, né, a rotina normal do país. Então, o Banco Central já começou a permitir, a flexibilizar, entender que a gente precisava mudar, né, os processos, né, trazer esse viés eletrônico, tá, para o país. A Caixa Econômica, né, trouxe também uma série aí de processos que ela só autorizava manualmente, né, para o viés digital. E, enfim, a gente começa a ter uma redução burocrática e acelerar o processo burocrático, né, que a gente tinha de uma forma muito mais célere. Hoje, né, por exemplo, no Ministério da Justiça, a gente usa sistemas, né, para gestão documental, e imagino que em vários outros órgãos e empresas privadas, e que a gente consegue acelerar em muito essa questão, né, de análise documental, análise de tramitação de processos, enfim, toda essa questão para acelerar vamos dizer assim, o objetivo, o fim, né, que a gente pretende. E trazendo aqui alguns riscos, né? Como eu disse, na perspectiva de segurança da informação, a gente tem aí alguns casos, né, no mundo que nos alertam, né, para todo essa mudança, né, de paradigma, de perspectiva que a gente tem com o uso do mundo digital, né, com o uso da assinatura eletrônica, com o uso da assinatura digital. Teve esse ataque à DigiNotar, não sei se vocês já ouviram falar, né, foi um ataque a uma autoridade certificadora da Holanda, em que, né, um ataque bem engendrado, bem planejado, em que eles conseguiram dominar a infraestrutura eletrônica, né, dessa autoridade certificadora, e começaram a emitir documentos fraudulentos. Isso teve impacto muito grande para o país, né, de validação de documentos fraudulentos por um longo tempo, né, até que isso foi detectado e revogado, né, o estrago já tinha sido feito. A gente tem no Brasil ataques de phishing. Um muito recente foi o do CIAF, em que o uso de assinaturas eletrônicas de menor poder de segurança, né, validavam transações financeiras com um ataque hacker que teve, né, bem planejado também. Eles conseguiram credenciais que validavam essas transações. É claro que logo o governo acelerou a ampliação dessa segurança, e hoje somente com a assinatura digital a gente consegue autorizar essas transações. Tá? E o interessante desses ataques, senhores, é que
o crime ele tem cada vez mais focado, né, em um certo nicho. O que antes era muito genérico, hoje é muito planejado e muito direcionado. Ontem eu recebi numa série de grupos meus, né, de assuntos aleatórios, um ataque, um incidente, né, não tem muito a ver com a assinatura eletrônica, mas que o Mossad, né, a inteligência israelita, ela interceptou um carregamento de pagers que era usado pelo Hezbollah e plantou explosivos neles e, enfim, quando isso foi distribuído para os membros, né, do Hezbollah, eles ativaram a distância, né, vindo aí a vitimar vários desses membros. Então, foi um ataque muito planejado, né, e a gente tem percebido, quando diz respeito à infraestrutura, né, à segurança, né, da informação da nossa infraestrutura pública, né, muitos ataques também têm sido dessa forma planejado, e o CIAF é um exemplo claro disso. Então, a gente tem que estar um pouco maduro com relação a isso. Por fim, né, já para fechar, e desculpa aí ter prolongado muito aqui a apresentação, o Ministério da Justiça e Segurança Pública ele tem aí uma bivalência, né, de atribuições na seara da Justiça e da Segurança Pública, e nós fomos um dos órgãos, né, da Administração Pública Federal que ajudou a planejar a arquitetura da Carteira de Identidade Nacional. E, conhecendo hoje como funciona, né, eu digo para vocês que a gente tem usado o que tem de mais moderno em termos de segurança da informação, né, com infraestrutura que envolve mecanismos de criptografia muito seguros de nível militar, processo de imutabilidade, nem aquela credencial máxima que vocês imaginarem consegue alterar, né, a segurança do processo, além do uso de múltiplas camadas de validação com o uso de certificado digital. Então, dado, né, a utilização aí de dados, né, de todos os brasileiros, né, é uma mudança de paradigma também, né? A gente tem uma carteira única, com identificação única nacional, projeto de amplitude para todos os brasileiros, né, e a gente tratar realmente em grau máximo, né, para garantir a segurança do resguardo dos dados dos brasileiros. E é isso, tá, senhores? Tá, obrigado, né? E vamos dar seguimento aqui. Bom, obrigado, Rodrigo. E o que a gente está vendo, o Rodrigo foi feliz ali em algumas colocações, e que essa lei que ele citou, né, a 14063, trouxe para o nosso sistema jurídico mais clareza com relação às assinaturas eletrônicas. E essa lei definiu ali 3 modalidades de assinatura: a assinatura simples, a avançada e a qualificada. E os cidadãos comuns talvez não precisem entender muito disso, e não faz muito sentido ter essa compreensão. Mas eu posso afirmar que todos os dias vocês fazem uma assinatura eletrônica simples. Quando você entra no seu aplicativo de banco e vai ali fazer um Pix, você passa por esses conceitos que a gente está falando aqui, você passa por um processo de autenticação, para saber se você é você põe ali o nome da agência, faz uma autenticação facial. Quando você escolhe fazer a transação, ele pede uma senha. Então, aquilo ali, por trás de todo esse mecanismo, é uma assinatura simples que está sendo executada. E, enfim, cada banco faz ali o que ele estava falando, ali, faz uma análise de risco, e com essa senha, que é uma assinatura simples, ele permite um volume, uma quantidade de recursos que você transfere. Isso está dentro do risco que o banco pode assumir, possivelmente não vai deixar fazer uma transação de grande valor por aí desse mecanismo, você vai ter que ter outros instrumentos. Então, essas questões estão no nosso dia a dia, e aí eu queria convidar a Marcela
para nos explicar também como isso pode ser usado no dia a dia, mas de uma maneira mais robusta, não usando uma assinatura simples, mas talvez usando uma assinatura qualificada, que vai dar mais robustecer uma transação, um contrato, uma questão legal. Então, por favor, Marcela. Obrigada. Vamos lá. Primeiro, agradecer a presença de todos, né? Agradecer a presença dos meus colegas aqui de palco também, e também a toda a organização, né, do evento. Para nós, da Legal Lab, é um momento memorável subir nesse palco, falar aqui hoje num evento tão relevante, tão importante para o nosso futuro, né, para o nosso presente e futuro. Como fui apresentada pelo Pedro, eu sou a Marcela, da Legal Lab, que é um hub, né, de soluções jurídicas, um hub voltado a atender empreendedores em tudo que eles precisam, né, para formatar um negócio, para fazer um negócio ser saudável ali do ponto de vista jurídico, operacional e técnico. Então, vamos começar a nossa apresentação, né? Primeiro, contando um pouco do nosso case, né, que é o Sem Papel com Inovação. E como que isso começa, né? Ali tem 3 grandes marcos na nossa história, mas eu contaria até um antes, que foi quando o meu ingresso na Junta Comercial de Minas Gerais, onde eu prestava todo um apoio ali, foi quando eu tive um primeiro contato com um negócio, com o que é a necessidade de um empresário, o que ele precisa, né? E isso nos trouxe ali muitas vertentes, muitos sinais de um futuro próximo que já estava caminhando, né? Porque no momento que eu estava trabalhando lá, era justamente da transição da junta comercial física para o modelo digital. Então, acho que o controle está com um probleminha técnico aqui, mas em 2018, né, que foi o nosso segundo marco aqui de história. A segunda página. Essa? A segunda. Essa. Essa. Essa aí? Isso. Prontinho, pronto. Então, vamos lá, né? Após esse primeiro marco, que foi o meu trabalho ali com a junta comercial, a gente começou, em 2018, a ingressar na questão de identificação digital, né? E o nosso primeiro contato foi com um produto muito específico, que é o certificado digital. Então, a gente apoiava, a gente era um braço jurídico de algumas autoridades de registro, algumas autoridades certificadoras. E eu confesso para vocês que, nesse primeiro momento, para nós, essa questão de identificação estava muito conectada ao certificado em si. Mas foi nessa caminhada, em 2021, que isso mudou um pouco a trajetória, né? Que foi quando, ao longo desses anos, né, tendo esse contato com todo esse mercado, a gente percebeu, olha, a forma de consumo, a forma como as pessoas estão se conectando, a forma como as pessoas estão comprando, né, consumindo, ela está diferente, ela está mudando. E por que o mercado jurídico não está seguindo isso? Por que o mercado jurídico não está seguindo isso? Por que a gente ainda está tão envolto em papel, em processos físicos? Parecia que o nosso mercado ele simplesmente não acompanhava, né, o que estava acontecendo. E com a Legal Lab, a gente quis fazer diferente, né? Eu brinco que antes de o projeto chamar Legal Lab, a gente já fazia isso, né? Que é se posicionar como um laboratório com uma postura de empresa que quer estudar o caso do cliente, que quer entender, na verdade, na essência, a necessidade dele. Então, talvez, na minha trajetória, quando eu estava ali na faculdade ainda, estagiando na junta comercial, a Legal Lab já nascia. Ela só não tinha esse nome ainda, mas ela tinha essa essência, ela tinha esse espírito de negócio, né? E o ponto principal da nossa história, né, o marco, o último marco ali, é o de 2023, final de 2023,
quando a gente realmente se posiciona como uma empresa que faz isso, que ela é uma consultoria jurídica, que ela atende negócios, mas ela faz mais que isso. Ela inova no mercado nesse sentido e ela quer entender como fazer isso. Como que dá para transformar um mercado tão tradicional em algo novo? Como dá para reduzir o papel? Como dá para trazer toda essa inovação? Só que, como qualquer processo, isso envolve muitos problemas também, muitos desafios, né? E aí a gente narra a questão da resistência cultural, a questão de treinamento e capacitação, a questão de sistemas que não se integram, a questão de treinar essas pessoas. E quando eu falo treinar para mudar um ecossistema, para mudar uma cultura, para mudar a forma como as pessoas pensam, isso não é só interno dentro de uma empresa. Isso foi também externo, porque eu tive que mudar a mentalidade dos meus clientes, a mentalidade de quem estava sendo atendido, para ele ver, de fato, valor naquilo, valor naquela alteração, daquela migração do físico para o digital. E caminhando aqui, nesse projeto da Legal Lab, né, de transformação digital e desafios, eu digo que naquele marco ali de 2021, a gente sabia uma coisa, que a gente trabalhava num modelo tradicional de negócio e que a gente já movimentava um volume muito alto de contratos, de dados, de confecção de contratos, de acompanhamento de ciclo de vida desses documentos, mas a gente não tinha dimensão, a gente não tinha indicadores. Qual que é esse número exato? Quantas assinaturas eu estou gerando? Quantos acompanhamentos de ciclo de vida de contratos estão realmente sendo feitos aqui dentro do meu negócio, né? E, a partir de 2023, a gente começou a medir isso. E aí o projeto se torna ainda mais significativo, porque agora a gente vê em números o que está acontecendo. E esses números, eles são referentes a um único cliente nosso, a um único case que a gente avaliou e trouxe aqui para vocês. Então, a gente pode dizer que, para esse único cliente, a gente já rodou mais de 14.537 mil assinaturas, mais de 17 mil contratos sendo gerenciados o ciclo de vida, né, de obrigações e vencimentos, mais de 37 mil contratos foram criados na nuvem, com controles de edição, com controle de versões. A gente pode afirmar para vocês aqui hoje que 100% dos nossos processos, eles contam com acompanhamento automatizado por inteligência artificial. 100% dos nossos processos de propriedade intelectual são gerenciados e protocolados no INPI com inteligência artificial. E 100% dos nossos pareceres passam por um double check. O que isso significa? Ele passa por uma análise de inteligência artificial e uma análise humana. E você pode estar pensando, então por que não confiar só na inteligência artificial nesse parecer? Porque a gente está testando a inteligência. A gente está analisando quais são os preceitos que ela utiliza, qual que é a base de dados. E quando a gente fala de um atendimento jurídico, a gente está falando também que é imprescindível ali a expertise humana nisso. Então, a gente está usando isso como um teste, como uma validação. E aqui, o que são os nossos impactos, né? Tá, vocês fizeram isso na Legal Lab, vocês foram de 0 a 100 na digitalização, mas o que isso trouxe de fato? O que é o benefício? Por que isso se transformou num case a ser apresentado num congresso tão importante com a presença de vocês hoje? Porque a gente teve um aumento de mais de 40% na nossa produtividade, a gente gerou agilidade no atendimento, economia de custos, principalmente ali em papel e deslocamentos, um melhor controle e gestão de processos, porque vocês pensem, né? É uma empresa que gera 15 mil assinaturas num período tão curto e movimenta mais de 37 mil contratos, se essa empresa não tem um controle que conta com alguma tecnologia por trás, é quase impossível falar que está sendo um trabalho ali sério e realmente seguro, né? Maior transparência e segurança
integração com a inteligência artificial, né? Maior conformidade e compliance, porque agora a gente tem tudo isso gerenciado. São várias tecnologias envolvidas, né? Mas gerenciados ali dentro de um GED que basicamente conecta todas elas. A questão da sustentabilidade e a melhor colaboração e mobilidade. Mas, né, como a tecnologia, o interessante dela é que ela nunca é estática, ela está sempre mudando, né? Então, a gente já está vivenciando ali também novos desafios, como o desafio da prova digital, porque se a gente pega o ramo processual, a gente está falando ali de uma área que há muito tempo trabalhou com provas físicas, né? Anexas ali, acostados aos autos, né? Mas agora a gente está falando de integrações eletrônicas. Então, como que a gente faz desse contrato, desse documento, uma evidência realmente robusta, verdadeira? Como que a gente prova que aquela assinatura foi aquela pessoa mesmo que assinou? Então, tem muito mais envolvido, né? A questão também de segurança dos dados, né? Porque eu acho que não é nenhuma novidade para nenhum dos senhores aqui presentes a quantidade de ataques nos meios digitais que nós estamos sofrendo, e isso também é uma preocupação para a nossa empresa, até porque a Legal Lab, hoje em dia, ela se dedica a uma cartela de clientes 100% voltados para a tecnologia, né? E quando a gente fala de tecnologia, a gente esbarra geralmente em proteção de dados, então esse é um ponto que a gente tem que estar sempre ali em construção. E também a questão da regulamentação da tecnologia. Vamos lá. ChatGPT, enfim, outros milhares de exemplos de inteligência artificial, de quem é a propriedade, quem é o autor. Então, tem muitos direitos envolvidos nisso, né? Hoje em dia, a gente trabalha com plataformas que geram ali recursos ou petições iniciais em questões ali de 2,5 a 3 minutos. Né, de quem é essa propriedade, quem está revisando isso, até por isso a nossa questão ali do double check, né, de sempre verificar a validade do que realmente ele está sendo transcrito. E, já caminhando aqui para o final também, o que é o lema da Legal Lab? Né? É que a inovação é contínua. Eu garanto para os senhores que, talvez, se a gente tiver essa oportunidade, no ano que vem, nessa mesma data, nesse mesmo horário aqui, a gente vai estar discutindo uma evolução tecnológica tão grande, porque nunca é só o que é a tecnologia, ela ainda tem muito mais a ser descoberta, muito mais a ser explorada. E hoje a gente está num evento tão importante que trata de cidadania, né? E quando a gente fala de cidadania, a gente tem que ter uma preocupação muito latente de como a gente está cuidando das nossas pessoas e como os dados delas estão sendo protegidos, né? E eu brinco e eu até estava ali sentada aguardando o momento da palestra, e eu recebi uma mensagem falando que boa sorte a gente deseja para quem não está preparado, né? E eu acho que aqui a gente está diante de um time de pessoas que estão preparadas para os novos desafios. Então, o que eu quero desejar para todos nós é sucesso. Eu acho que a gente já sabe o que tem que fazer. A gente sabe que tem que cuidar das nossas pessoas, a gente sabe que tem que cuidar dos dados das nossas pessoas, a gente sabe que a gente tem que gerenciar bem melhor todo esse verdadeiro país de dados que está se formando. Então, a mensagem que eu quero desejar aqui para todos é: não é boa sorte, a gente já sabe o que tem que fazer. Então, que a gente tenha sucesso na nossa jornada. Obrigada pelo tempo de vocês. Obrigada pela disposição e vamos construir um Brasil bem melhor e mais protegido juntos. Obrigada. Bom, obrigado, Marcela. Vocês viram aí, diante dessa brilhante explanação, que o mundo digital é cheio de intempéries, né? Vocês viram a luta que ela teve que passar aqui com o passador de slide, porque, às vezes, você planeja tudo, você tem o melhor conceito, mas, quando chega na hora, se você não estiver preparado com jogo de cintura, com questões que, às vezes, fogem do seu controle, mas aí você tem que mostrar toda a sua habilidade. Obrigado mais uma vez. E
Nesse contexto de segurança e modernidade das assinaturas eletrônicas, a gente, durante o período da pandemia, nós, como sociedade, fomos impulsionados a quebrar todas as nossas resistências com o digital. Nós não tínhamos outra alternativa, mesmo aqueles mais resistentes, de não embarcar nessa modernidade, nessa questão digital. E um dos impactos mais fortes que nós enfrentamos foi relacionado à área médica. Então, hoje, você pode perfeitamente fazer uma consulta por meio digital, usando ali um aplicativo, ou por vídeo, ou por telefone. Mas os médicos, ele precisa entregar para você uma receita, por exemplo. E ele precisa fazer uma assinatura. Então, neste caso, você precisa de ter algo tão seguro quanto o que ele fazia quando você vai fisicamente ali no consultório, ele entregar uma receita, às vezes um medicamento, às vezes um medicamento controlado. Então, nós nos deparamos com isso e a área de medicina no Brasil é uma das áreas mais evoluídas que tem. E aí eu já queria de imediato chamar aqui o Tiago para nos apresentar aqui o case do Conselho Federal de Medicina, com o uso de assinatura, enfim, que ele vai explanar bem melhor do que eu estou falando aqui, mas dentro desse contexto de uso de assinatura por meio dos médicos aí no sistema de medicina. Bom dia a todos. Sou o Tiago, sou coordenador de TI do Conselho Federal de Medicina. Agradeço aqui a oportunidade de poder falar nesse painel. Agradeço aqui também a presença dos meus colegas de painel. Então, vou contextualizar um pouco como foi o processo de transformação digital aqui nos sistemas de conselho de medicina. Tá? Então, hoje nós temos um pouco mais de 614 mil médicos inscritos em todo o Brasil. Tá? Então, cabe ao CFM prover, né, toda a tecnologia, tudo para os médicos do Brasil. Tá? Então, nós temos alguns serviços, tá, como a carteira de identidade médica, então aí também tem a carteira digital para ele. A carteira profissional também, ele já tem ela em forma digital. Tá? Então, nós temos esses serviços à disposição dos médicos. Então, contextualizando um pouco, né, lá em 2007, tem a primeira regulamentação do CFM, onde regulamenta a digitalização dos prontuários. Então, os médicos já, né, querendo tirar todo aquele arquivo de prontuário, tiveram a necessidade da digitalização e o CFM regulamentou as normas técnicas para essa digitalização. Tá? E, posteriormente, em 2012, começou a resolução sobre a carteira de identidade médica, a cédula de identidade, e, em 2019, essa carteira em formato digital. Tá? Em 2021, o CFM ele consegue ser uma autoridade de registro junto ao ITI, né? Então, houve essa resolução junto ao ITI, onde o CFM passou a ser uma autoridade de registro. E, com isso, começamos a emitir os certificados digitais de forma gratuita para os médicos. Certificado digital em nuvem, o VIDAS, emitido pela Valid. Então, hoje, todo médico regularmente inscrito no Brasil ele tem direito a utilizar o certificado VIDAS de forma gratuita. E, em 2021, também, regulamentamos a prescrição eletrônica. Então, conseguimos ter, né, o certificado digital para o médico. Então, com isso, podemos ter a prescrição eletrônica. Então, tudo de forma digital, o médico emite essa prescrição e pode enviar para o paciente via WhatsApp, via e-mail. Tá? Então, juntamente com a telemedicina, que veio com a pandemia, né? Então, com a telemedicina. Então, tudo isso auxilia o médico e a sociedade. E, em 2022, também, né, a regulamentação da telemedicina. Tá? Então, como eu disse, o CFM, como uma autoridade de registro, né, junto ao ITI, em 2 de agosto de 2021, o ITI credenciou o CFM como autoridade de registro. Tá? Então, hoje, em números de certificado digital, o CFM já emitiu quase 255 mil certificados para os médicos de todo o Brasil. Então, em torno de 7 mil certificados são emitidos mês, tá, para os médicos.
Começou com aquela resistência da tecnologia, mas hoje os médicos já estão mais propícios a esse uso da tecnologia. E o nosso sistema de prescrição, tá? Juntamente com o Conselho Federal de Farmácia e o ITI, nós desenvolvemos essa plataforma onde o médico pode emitir receita simples, receita de controle especial, antimicrobianos, atestados médicos, solicitação de exames, laudos e pareceres. Tá? Então, tudo isso de forma digital. Tá? Atualmente, já foram emitidos mais de 14 milhões de documentos via plataforma da prescrição. Estamos chegando ao nível de 1 milhão de documentos emitidos mês via plataforma da prescrição eletrônica. Tá? Então, estamos numa crescente muito grande, tudo isso graças à certificação digital, à assinatura digital. A gente pôde ter esses produtos. E também, ano passado, em 2023, houve a primeira eleição eletrônica dos conselhos de medicina. Antes era tudo no papel, né? O médico tinha que ir até o CRM, fazer aquela votação na cédula ou por correspondência. A partir do ano passado, a gente já conseguiu fazer isso de forma eletrônica. Então, tivemos pouco mais de 500 mil eleitores habilitados. Desses 500 mil, 397 mil exerceram o voto. Né? Um índice de participação de mais de 77%. Quando era no papel, esse índice era um pouco mais de 50%. Né? Então, a gente viu como isso fortaleceu o Conselho. E ano passado, esse ano, 2024, também tivemos outra eleição, com um pouco mais de participação, 408 mil. Né? Desses, apenas 896 foram presencial, que a gente ainda deixou a forma presencial, mas isso dá 0,2%. Então, viu que realmente essa forma digital é o que veio para ficar. E falando em segurança, como foi apresentado pelo nosso colega em outros painéis, o CFM também se preocupa na segurança do atestado médico, que hoje a fraudes de atestado é algo muito grande, muito recorrente. Né? Tem máfias e máfias aí que fraudam atestado. Tem sites que em 5 minutos você consegue comprar um atestado médico, da doença que quiser, de quantos dias de afastamento quiser. Né? Então, pensando nisso, nessas fraudes de atestados médicos, o CFM está lançando, né, o Atesta CFM, que vai ser uma plataforma nacional de emissões de atestado, onde todo médico vai ser obrigado a emitir o atestado via ecossistema do CFM, assinado digitalmente. E, por lei, essa assinatura tem que ser uma assinatura qualificada, né, utilizando o certificado digital ICP Brasil. Então, nasce o nosso ecossistema, vai ser uma plataforma que vai beneficiar médicos, empresas e pacientes, e sociedade como um todo. Então, ele vai poder emitir qualquer tipo de atestado, atestados de comparecimento, de afastamento, atestados de saúde ocupacional, tudo isso via ecossistema do CFM. Tá? Então, isso vai permitir uma maior segurança, rastreabilidade e, claro, cumprimento da LGPD para todos os atestados médicos que serão emitidos via nosso ecossistema. Então, a proposta de valor do nosso Atesta, né, é implantar essa política nacional de atestados por meio da integração com todas as plataformas hoje existentes que os médicos já utilizam nos seus consultórios, no sistema hospitalar. Tá? Então, esse ecossistema vai garantir essa base de atestados e tentar mitigar toda essa fraude aqui. E, claro, em tempo real a gente vai ter todas essas informações. Então, vai ser a única ferramenta também que vai validar e vai dar veracidade aos atestados emitidos no Brasil. Tudo isso, claro, trabalhando com a governança, conformidade, todo o compliance necessário para isso, seguindo todas as leis hoje em vigor. Tá? Então, quais são os benefícios para os médicos disso? Então, ele vai emitir esse atestado de forma gratuita, né, seguindo toda a segurança. Toda vez que for emitido um atestado em nome daquele médico, ele vai receber uma notificação. Porque hoje também, qual que é o problema? O falsificador vai lá, cria o carimbo com o nome daquele médico,
um pedaço de papel, carimba, faz uma assinatura e sai emitindo atestados aí fraudulentos. Então, o médico ele vai saber se alguém estiver utilizando o nome dele para emitir atestados. Então, ele vai ter esse acesso a todo o histórico de atestados emitidos por ele, e toda vez que for emitido um novo, ele vai poder receber uma notificação, primeiramente via e-mail, posteriormente pode ser por um push no celular, parecido com o que hoje é a compra de cartão de crédito, né, que a gente recebe um push com essa notificação. Tá? E ele vai poder também emitir de forma online. Caso o médico esteja na região offline, ele também vai ter toda a possibilidade de trabalhar offline, tá? E posteriormente esses atestados são carregados no sistema sem nenhum problema. Qual o benefício também para o paciente, né? Então ele vai poder também receber esses atestados dele digitalmente. Ele não vai precisar sair com papel, se ele quiser, ele recebe tudo isso digital. Dentro do portal do Atesta vai ter uma área para o paciente, onde ele vai poder acessar os atestados também, emitidos no CPF dele. Então, ele vai ter todo o histórico dos atestados dele. Então, se ele quiser resgatar um atestado, né, ele vai ter todo esse acesso. Tá? Então, garantia também do sigilo dele, tá, do paciente. O paciente também pode autorizar que esse atestado seja entregue diretamente ao empregador dele. Então, o médico emitiu o atestado aqui no consultório, automaticamente esse empregador já pode receber o atestado sem a necessidade que o paciente pegue e leve até o empregador. Se for um atestado um pouco maior, que o paciente esteja com redução da mobilidade dele, então isso aí já facilita também esse acesso médico-empregador. Tá? Então, benefício para as empresas também. Então, isso vai reduzir o absenteísmo ilegal, né? Então, isso vai inibir aqueles atestados fraudulentos. Então, para a empresa, ela não vai ter toda aquele ausência por atestados fraudulentos. Tá? Vai ter um canal de suporte, de atendimento. Como eu disse, ele vai poder cadastrar todos os seus empregados e receber esses atestados, né, de forma digital. Então, ele vai ter todo esse gerenciamento também. Tá? E ele vai também ter consultas periódicas, ele vai ter relatórios de como que estão essas emissões de atestados aí dos seus empregadores. Benefício para o CFM também e para os CRMs, porque hoje os CRMs recebem muitas consultas da sociedade, querendo saber se aquele atestado é verdadeiro ou não, se aquele médico, né, é verdadeiro ou não, aquele médico está regularmente inscrito ou não. Tá? Então, a gente vai tentar reduzir o exercício ilegal da profissão com esses atestados online, que somente médicos regularmente inscritos vão poder emitir os atestados, vai ter essa consulta. Tá? E a gente também o CFM vai ter uma gestão completa de como que está sendo a emissão desses atestados no Brasil. Tá? Benefício também para o governo, né? Porque acabando com esses atestados fraudulentos, consequentemente, o INSS, o governo, vai ter menos gastos com essas pessoas que dão atestados, né, longos, e que acaba que o INSS tem que arcar com todos esses custos. Então, como eu disse, hoje todas as plataformas que emitem atestados médicos, que os médicos já utilizam em seus consultórios e hospitais, eles vão se integrar à nossa plataforma, tá, por meio de APIs. Então, essas empresas vão se integrar conosco e eles vão emitir o atestado com a chancela do CFM. Tá, então, nós vamos ter aplicativos para os cidadãos, o portal já está no ar, o site, vai ter um aplicativo para o médico, tá, o portal das empresas e um hot site também com todas as informações sobre o nosso produto do Atesta, garantindo, claro, toda a segurança com a LGPD. E aí uma explicação rápida de como o médico vai fazer esse atestado. Então, ele vai se logar com o certificado digital dele, vai entrar na plataforma, emite o atestado, assina e encaminha para o paciente e para o empregador. Tá? Isso de forma bem rápida, bem automatizada, utilizando seu certificado digital. O cronograma aqui do projeto, então, a resolução
foi publicada no dia 6 de setembro, semana passada. Ela entra em vigor a partir de 5 de novembro, então a partir de 5 de novembro os médicos já poderão começar a utilizar, as empresas já vão poder começar a utilizar, e se torna obrigatória para os médicos no dia 5 de março de 2025. Então, a partir dessa data, todo médico vai ser obrigado a emitir um atestado médico pelo ecossistema do CFM. Então, ele representa um marco na luta contra a falsificação de atestados médicos do Brasil. Tá? E essa é uma solução inovadora do CFM que oferecerá benefícios para toda a sociedade. Então, o site está aí, www.atestacfm.org.br. Já está no ar. Quem quiser acessar para ter maiores informações, já está no ar. O QR Code, eu não sei se vão conseguir ler, mas tem um QR Code. E muito obrigado pela essa oportunidade e estamos sempre à disposição. Qualquer dúvida, pode entrar em contato lá com o CFM, que estamos à disposição de todos. Muito obrigado. Obrigado, Tiago. E nós, no Congresso da Cidadania Digital, como é bom ouvir casos práticos de como a gente consegue fazer as conexões todas de forma correta. De um lado, você tem o que a gente está falando de uma infraestrutura que ancora as possibilidades de uso para a sociedade. E, do outro, você vê que isso possibilita o exercício da cidadania de cada pessoa. Lógico, é uma plataforma para os médicos que, como a gente está no topo da nossa pirâmide de uma elite, não só intelectual, mas possivelmente digital, são pessoas com grande capacidade de interação com os meios digitais. Mas, ao final, ele entrega um produto para pessoas mais simples, para o cidadão comum, quando ele vai numa consulta, quando ele vai exercer plenamente a sua cidadania digital. Então, obrigado aí, Tiago. E, dito isso, eu já passo aqui a palavra para o Edmar. O Edmar vai estar trazendo uma situação nossa que nos aponta para o futuro, é o que nós desejamos. A gente tem que estar sempre no mundo digital. A gente, às vezes, olha um pouquinho para o passado, né, como nós olhamos lá, que o colega ali falou de Diffie-Hellman, lá em 76, que criou ali a criptografia assimétrica, e nós nos ancoramos nisso para fazer todo esse processo, mas nós não podemos ficar olhando no retrovisor, ok, isso valeu, a gente tem que olhar para frente, para o futuro. Talvez daqui a alguns anos a gente encontre aí a computação quântica e tudo isso que a gente está falando de segurança, temos que repensar. Então, é sobre esse olhar para o futuro. Eu queria convidar o Edmar para trazer aí para a gente, ele vai estar falando um pouco de algumas possibilidades que a gente tem de modernizar o nosso processo de obtenção de uma identidade digital, de um certificado digital. Então, Edmar, por favor. Bom dia a todos, a todas que estão aqui presentes. É uma satisfação enorme poder estar aqui nesse palco do Congresso da Cidadania Digital, falando em nome da indústria. Aqui eu represento a Associação Nacional de Certificação Digital, a ANCD, que eu costumo dizer, muito mais do que uma associação, ela é o resultado da união das principais empresas de certificação digital, principais em volume, que eu falo. Queria cumprimentar aqui o Rodrigo, cumprimentar o Tiago, a doutora Marcela, que teve que ter muita resiliência aqui, foi traída pela tecnologia, e ao Pedro, que foi meu colega de trabalho durante 8 anos. Eu gosto de falar sempre, a gente costuma lembrar daquilo que é bom, daquilo que nos fez feliz, e durante 8 anos eu fui servidor do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, ITI, um dos momentos mais felizes da minha carreira. Então é sempre bom, Pedro, estar aqui com você, dividindo esse momento e outros momentos que a gente divide lá no ITI. Queria cumprimentar também aqui o presidente do Conselho de Administração da NCD, o Leonardo, que está aqui conosco, e que à tarde também fará uma fala na sequência dos debates, e cumprimentar também o diretor-presidente do ITI, o doutor Enilson Camolese, que está aqui sentado nos acompanhando. Bom,
esse é um painel que a gente decidiu tratar o tema da autoridade de registro eletrônica. Esse é um tema que tem um determinado viés apocalíptico dentro da ICP Brasil, porque a gente fica meio preocupado, como se o comitê gestor fosse um grande caldeirão de bruxaria, e a partir de uma resolução a gente faria desaparecer pouco mais de 2.500 AEs, como que num passe de mágica. A gente sabe que implementações tecnológicas no mundo real são tanto quanto complexas. A gente sabe que a evolução tecnológica leva tempo, e mais do que isso, essa evolução tecnológica ela precisa ter o apoio e a aceitação da sociedade. Numa outra oportunidade, em outro Certifórum, eu cheguei a dizer que vários grandes pensadores, vários expoentes da tecnologia erraram feio quando fizeram previsões sobre o que iria acontecer no mundo da tecnologia. Um exemplo, em 2004, o Bill Gates disse que em questão de meses a gente resolveria o problema do spam no e-mail. 20 anos depois, todos nós recebemos spam no nosso e-mail. Veja como é perigoso fazer qualquer tipo de previsão quando a gente está falando de tecnologia. Há 2 anos, a gente só falava de metaverso. E 2 anos depois, a gente não fala mais de metaverso. A bola da vez é a inteligência artificial generativa. A R eletrônica ela é uma revolução na ICP Brasil, porque ela facilitará o acesso ao certificado digital por meio de um autosserviço. Mas todos os meus colegas aqui, que me antecederam nas falas, mencionaram a ICP Brasil, e eu gostaria de reforçar um aspecto muitíssimo importante, que é a nossa segurança. Por que a ICP Brasil é segura? A ICP Brasil é segura porque ela segue rigorosos padrões internacionais de criptografia e auditoria. Mas eu queria também recordar um case super importante, que em 2017, novembro de 2017, durante uma audiência no Senado americano, o Todd Wilson, que era CEO da Intrust, disse que, para combater o problema de vazamento de dados pessoais nos Estados Unidos, os Estados Unidos da América deveriam copiar a ICP Brasil, que é um modelo de identidade dinâmica que funciona, que nós temos total controle da infraestrutura. Então, a ICP Brasil é segura porque ela segue inúmeros padrões internacionais, mas ela também é segura porque nós já passamos por inúmeras provas de teste. Os sistemas que estão protegidos com a ICP Brasil são sistemas que a gente praticamente não ouve falar de vazamento de dados. E a assinatura eletrônica qualificada, essa não é uma fala do Edmar. Esse trecho aqui é exatamente como está na Lei 14.063. A assinatura eletrônica qualificada é a que possui nível mais elevado de confiabilidade a partir das suas normas, dos seus padrões e dos seus procedimentos específicos. É assim que a Lei 14.063 de 2020, como bem lembrou o Pedro, ela acabou por categorizar os tipos de assinatura que a gente pode usar no nosso ordenamento brasileiro, mas ela deixa muito claro: é possível usar assinatura eletrônica simples, é possível utilizar uma assinatura avançada, mas aquela que possui um nível mais alto, um nível mais elevado de confiabilidade a partir das suas normas, dos seus padrões e dos seus procedimentos específicos, é a assinatura eletrônica da infraestrutura de chaves públicas brasileira, que tem um princípio importantíssimo chamado interoperabilidade, ou seja, a ICP Brasil não interessa onde você emita o seu certificado digital. A ICP Brasil permite que diferentes sistemas e serviços, sejam eles públicos ou privados, reconheçam e façam a validação dos certificados digitais que aí são utilizados de maneira integrada, com uma grande usabilidade e também promovendo muito mais segurança no ambiente digital. Então, a R eletrônica, esse é um conceito importantíssimo. Eu sei que o Pedro dá graças a Deus quando eu falo isso. A R eletrônica, é importante definir, é um canal de autosserviço para a aquisição de certificados digitais. Ninguém vai ingressar no ITI com pedido de credenciamento de AR eletrônica. É um canal para que a gente possa prover certificados digitais a partir de autosserviço.
E isso, categoricamente, contribui para que sejamos uma sociedade cada vez mais digital, onde os cidadãos, por livre e espontânea vontade, possam, então, emitir um certificado digital com muita comodidade. A gente precisa recordar, então, que a R eletrônica está regulamentada pela Lei 14.063, que alterou o dispositivo da medida provisória 2.200, de 24 de agosto, 2.202, de 24 de agosto de 2001. Nessa edição da medida provisória, na versão original da MP 2202, a emissão deveria ser presencial. A Lei 14.063 continuou prevendo a emissão presencial, mas também possibilitou que o comitê gestor definisse outras formas de validação daquela identidade, desde que elas garantissem o mesmo nível de segurança do processo presencial. Então, a gente teve o advento da videoconferência, que foi muito importante, especialmente, eu não sei o que nos guiava à época, mas essa resolução do comitê gestor, que cria a emissão do certificado digital por videoconferência, é uma resolução de dezembro de 2019. E 3 meses depois dessa resolução, a gente estava entrando no lockdown da pandemia. Então, olha como foi importante a ICP Brasil caminhar olhando para o futuro, e aqui faço uma confissão pública, o meu voto, eu era membro do comitê gestor, meu voto está registrado lá, eu votei contra a videoconferência. E muita gente, à época, também era contra, e veja como é perigoso fazer previsões sobre tecnologia, que a gente é traído pelas próprias convicções. E a resolução do Comitê Gestor 197, então, ela regulamenta a R eletrônica. É claro, uma regulamentação que vai garantir o avanço da cidadania digital. Bom, quais seriam, então, as vantagens de um autosserviço? A gente, evidentemente, terá um aumento da produtividade das equipes, a gente vai reduzir em muito os erros humanos, e a gente vai elevar a nossa eficiência dentro das nossas unidades de atendimento. A gente também está falando em redução dos custos operacionais, e a gente também está falando de uma melhor experiência do usuário final. Então, a gente já tem alguns exemplos de como o autosserviço já é uma realidade aqui no Brasil. Muitos de vocês que vieram para cá de outros estados não conversaram com ninguém da companhia aérea que trouxe vocês aqui para essa cidade, e muitos de vocês não conversaram com ninguém do hotel onde vocês estão hospedados. Vocês fizeram tudo isso, grande parte dos senhores e das senhoras, a partir de um dispositivo móvel na palma da mão, com toda a conveniência, toda a praticidade que esses processos precisam ter nos dias de hoje. Então, a gente está falando de garantir uma ferramenta tecnológica para que as pessoas exerçam, a partir da palma da mão, a partir do celular, direitos, como o direito de ter um certificado digital. A gente precisa, então, falar de cenários de aplicação na ICP Brasil. Então, para a gente ter uma autoridade de registro eletrônica, eu acredito que essas 5 premissas devem ser observadas no processo. A confirmação dos dados tem que ser totalmente eletrônica e sem intervenção humana. Então, eu vou lá fazer o meu cara crachá numa aplicação, numa captura de imagem, a gente pode ter uma biometria ativa, aquela que manda virar a cabeça para cá e para lá, uma biometria ativa, que eu não preciso mexer o meu rosto, mas é uma confirmação de dados que precisa ser totalmente eletrônica. Os sistemas de governo devem garantir que as pessoas tenham a sua identidade confirmada por meio de bases biométricas. A gente já utilizamos base biométrica, como a do Denatran, a gente sonha em utilizar a base biométrica da Justiça Eleitoral. Então, a gente vai precisar desse suporte de governo, que é uma base oficial, que a gente pode acreditar, pode ter uma elevada presunção de veracidade das informações que sejam aí confirmadas, para, então, a gente avançar no processo. E aqui está um ponto que eu gosto de chamar a atenção. Os serviços de suporte aos usuários deverão estar mais capacitados para atender este público que vai utilizar o autosserviço. Por que eu estou falando isso? Alguém aqui já trabalhou no suporte de uma autoridade certificadora, de autoridade de registro? Alguém aqui atende suporte
quando a pessoa está com problema no certificado, as mãozinhas começaram a subir. Então, gente, eu sei que as nossas ACs, as nossas ARs, investem muito tempo em recurso para treinar o AGR, para ensinar DOC, resolução, instrução normativa, medida provisória, mas a gente sabe mais ou menos por onde transita o nível do nosso suporte. Então é assim, a pessoa liga lá, comprou um A1 e fala, estou com problema de instalar o meu A1, o que foi? Eu cliquei 2 vezes, ele pediu para avançar. E o que o senhor fez? Eu quero saber o que eu tenho que fazer, por isso que eu liguei para você. Tá, senhor, então o senhor clique em avançar. Aí ele clica. Cliquei, está pedindo para avançar de novo. O que eu faço? Pode avançar. Aí ele clica. Agora tem um botão aqui escrito concluir. O que eu faço? O senhor pode apertar no botão concluir, por favor? Concluir. Aí aparece aquela mensagem, né, que a exportação do certificado teve êxito. Ele fala, tá pronto? Pronto. Ele, obrigado. De nada. A gente paga pessoas para ensinar o miserável, vai fazer avançar, avançar e concluir. Tá caro essa conta. Eu faço mais barato. O processo de instalação ele tem que depender quase que na sua totalidade das aplicações disponíveis e não dos usuários de certificação digital. Porque se a gente for entregar um certificado digital para o cara instalar driver, instalar o hardware no computador, a gente sabe que essa não será uma experiência agradável, então a gente precisa reduzir a fricção a partir de um serviço que dependa quase que exclusivamente da aplicação. Eu digo quase que porque você vai ter que entrar na loja de aplicativos e baixar o aplicativo, né? E a garantia de que esse arquivo digital não possa ser exportado. Rapidamente, as características da AR eletrônica serão certificados emitidos em nuvem para pessoas físicas, baseados em biometria. É um novo modelo que a gente pode cobrar pelas assinaturas e não pela aquisição do certificado digital. E a AR eletrônica ela entregará para o cidadão brasileiro a conveniência do GovBR com a excelência da assinatura eletrônica produzida com o certificado digital ICP Brasil. Então, gente, de modo geral, a AR eletrônica ela democratiza o acesso à assinatura eletrônica qualificada, ela promove a inclusão digital e ela permite que todos os cidadãos participem da sociedade digital de forma segura e eficiente. Agora eu peço licença aos senhores para fazer uma reflexão sobre tudo que a gente está debatendo aqui desde segunda-feira. Este homem na foto é o meu pai, José Pereira de Araújo Filho, que era mais conhecido como Seu Zé. Ele faleceu no dia 1º de julho desse ano. Inclusive, meu pai estava com demência senil, e toda vez que eu entrava no quarto dele, ele não me reconhecia mais. Eu entrava lá, sentava, oi pai, bom dia. Ele, qual o seu nome? Eu tinha que falar o meu nome. Onde você mora? O que você faz? Eu ficava me perguntando, gente, meu pai virou AGR e eu não fiquei sabendo. Bom, esse homem na foto, como eu disse, é o Seu Zé, o meu pai, que faleceu no último dia 1º de julho. O meu pai era analfabeto, nunca frequentou uma sala de aula. Mesmo assim, ele conseguiu acessar o trabalho formal, utilizar hospitais públicos, matricular os filhos na escola, se aposentar por idade, usufruir do transporte público gratuito e até participar de programas habitacionais para pessoas de baixa renda. Tudo isso só foi possível porque, apesar de não ter sido escolarizado, o Seu Zé tinha o seu documento de identidade. Ele é um exemplo real e simples do que a gente está debatendo aqui desde segunda-feira. A cidadania digital começa no mundo analógico, no mundo real de pessoas comuns, como meu pai, que enfrentam desafios todos os dias. Quando nós desenvolvemos tecnologia que permite a entrega ágil de uma carteira de identidade ou de um certificado digital, a gente está entregando a oportunidade para que as pessoas mais pobres exerçam sua cidadania de melhor maneira. Se a justiça garante que ninguém está acima da lei, é o documento de identidade que garante que ninguém está abaixo da lei. E, nesse sentido, a ICP Brasil tem um papel, na minha opinião, fundamental. Nesse congresso, ao lado da SIM, a gente tem a oportunidade de ampliar e garantir que mais brasileiros possam exercer os seus direitos de modo eletrônico. Então, que todos nós possamos olhar para o brasileiro que deseja existir perante a sociedade e se conectar com ela, inclusive por meios digitais. A gente torce por um Brasil onde todos sejam identificados e reconhecidos para que, a partir disso, possam, inclusive, assinar eletronicamente com um certificado digital emitido por meio de uma AR eletrônica,
Essa palestra é uma homenagem em memória ao meu pai. Muito obrigado. Muito obrigado, Edmar. E, viu, Edmar, acho que a sua saída do ITI fez bem para você. É um privilégio ter a tua parceria e a tua companhia aqui. Nós já estamos aqui encerrando, e eu costumo brincar com o meu time, os colegas, né, dos que trabalham comigo ali no dia a dia, e a gente sempre tem os desafios, né, de estar mantendo as coisas, como que a gente está falando aqui na nossa palestra, da assinatura eletrônica, de manter segurança e de modernidade, de avançar. E eu costumo brincar com eles, que às vezes a gente dá ali uma entrega para eles, e aí, quando eles terminam felizes da vida, eu chego e falo assim para eles: olha, eu gosto dos filmes lá de Hollywood, onde tem ali um herói, um ator principal, e aí ele está ali lutando contra os inimigos, e, como a gente brinca, tiro, porrada e bomba, e pai, você vê lá e ele destrói aquela quantidade enorme de pessoas, e ali está ali todo, se levanta, todo sangrando, todo estripiado, e ele olha para frente e tem uma quantidade ainda maior do que ele já venceu. E é assim que nós lutamos no nosso dia a dia. A gente entrega, fala o que tem que fazer, mas quando a gente olha para frente, ainda tem um desafio maior do que nós temos ainda. Então, nós temos um desafio muito grande, nós como pessoas, como sociedade, e isso nós vamos fazer juntos. Não vai ser aqui um grupo de heróis do governo para montar uma infraestrutura pública digital, de conectar serviço, mas cada um de nós temos uma parcela a entregar para a sociedade, com pequenos serviços onde vai facilitar a vida do cidadão. Isso não só o governo, mas o privado também faz isso, quando cria condições para o exercício pleno da cidadania. Então, fica aqui para nós esse desafio, e a assinatura eletrônica está dentro desse contexto de cidadania, que começa, sem dúvida nenhuma, com a base, como o Edmar concluiu aqui, com a entrega de um documento de identidade para cada cidadão. É ali que começa o exercício da cidadania. E o que nós temos que fazer é criar os mecanismos para que ele exerça isso de forma plena. Tá? Então, fica aqui o meu agradecimento a cada um dos colegas, a vocês que nos ouviram. Tá? Muito obrigado, e é isso.